Carlos e eu estou dando continuação ao nosso projeto CNPq. Hoje eu vou falar aqui sobre as aproximações da constante π, né, que a gente vê muito em cálculos relacionados à circunferência, círculo, cálculo de área, cálculo de setor circular. E aqui eu vou pegar o fio da meada que a gente já falou sobre polígonos, correto? E a gente viu que todo polígono que ele é regular, ele é inscritível, então eu consigo colocar ele dentro de uma circunferência, de forma que todos os vértices dele estejam na circunferência. E ele é circunscritível. Eu consigo colocar uma circunferência dentro do polígono regular, de forma que a circunferência seja tangente a todos os lados. O que eu fiz aqui? O quadro, o que vem a ser o valor de π, né, na íntegra? É a razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Lembrando que o diâmetro vai ser o que? Vai ser a maior corda que eu tenho na minha circunferência, correto? E eu também tenho a relação de que o meu diâmetro é sempre 2 vezes a medida do meu raio. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui pegando polígonos regulares e fui fazendo essa razão. Primeiro eu peguei um polígono de 6 lados, peguei um polígono de 12 lados e fui fazendo a relação entre a circunferência que contém cada polígono desse. Lembrando que esses valores eles independem do valor do meu raio, tudo bem? Independente do raio que eu tiver, as constantes que eu vou ter vão continuar sendo iguais, tudo bem? Então, repara que quanto maior for a quantidade de lados que eu tenho no meu polígono regular, a maior quantidade de lados que eu tiver, ele vai se aproximando da circunferência onde ele está inscrito, correto? E aqui, quando eu tenho um valor de N bem alto, eu vou ter o quê? Um valor inicial que ele vai começar o quê? Se repetir, correto? E esse valor que começa a se repetir, ele se aproxima do número π, né, que é um número irracional. O que é um número irracional? É aquele que eu não consigo colocar da forma A sobre B, correto? Eu não consigo colocar nenhum número que é irracional em forma de fração, tudo bem? Porque ele não tem uma parte, ele não é um número que é finito, correto? Ele não tem fim na sua parte decimal e não tem períodos na sua parte decimal, não tem nenhuma parte depois da vírgula que se repete, correto? Senão eu poderia tratar ele como o quê? Como uma dízima periódica. Então, quanto maior for a quantidade de lados que eu tiver no meu polígono regular, mais próximo eu vou chegar da minha circunferência, tudo bem? E essa razão, ela sempre vai se manter constante, igual ao valor de π, tudo bem? E por que eu estou falando disso? Que a gente vai usar esse valor de π em algumas contas que a gente vai fazer. Cálculo de comprimento de circunferência, cálculo de áreas, tudo bem? O valor de π sempre vai aparecer. Lembrando que eu vou sempre ter que colocar o valor dele por inteiro? Não. Em relação à resolução de questões, na maioria das vezes as questões elas vão te dar uma aproximação, correto? Do valor de π. Ou então, eles vão te pedir uma resposta aproximada. Também não vão te pedir uma resposta exata. Então você tem que fazer a melhor aproximação possível por valor de π. Bem, a gente sempre considera que a melhor aproximação é quando você deixa 3 casas decimais. Porque quanto mais
quanto menor for a sua exatidão, quanto maior for a sua aproximação para o valor de π, mais longe você está ficando da resposta real. Tudo bem? Então, a gente aconselha a deixar pelo menos umas 3 casas decimais após a vírgula. Tudo bem? Para poder você ficar bem mais próximo do valor correto da questão. Bem? A partir daqui, agora a gente vai ver alguns cálculos que a gente vai fazer em cima de construções em cima de áreas, correto? Lembra que se a gente pega uma circunferência, a gente consegue calcular algumas regiões que são internas dessa circunferência. Tudo bem? Vamos lá, galera. A partir do conhecimento da área do círculo, a gente vai tirar outras áreas, tudo bem? Relacionadas a partir da primeira que a gente vai ver. Toda a área do círculo, e quando eu falo área do círculo, repara que eu não estou falando mais de circunferência. Lembra que eu já comentei a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência é toda essa corda aqui, não incluindo o interior dela. O círculo inclui tanto a corda quanto o interior, né? Então, repara que quando eu quero fazer cálculo de área, eu estou querendo fazer o quê? Quantificar uma região de um determinado plano, né? A gente admite que a área de qualquer circunferência vai depender sempre da medida do raio, né? E essa área ela vai ser dada pelo valor de π, que é um valor irracional, e ele possui uma aproximação. π vai ser aproximadamente 3,14, e a área fica sendo o valor de π vezes o raio elevado ao quadrado. Tudo bem? E lembra que o raio é sempre o que? A distância do centro até a circunferência, né? A partir disso, vamos ver como é que a gente calcula outras áreas conhecendo isso, né? A área do setor circular. Lembra que o setor circular, ele é o que? Ele é uma parte do meu círculo, tudo bem? Que é delimitado pelo raio e por uma medida que a gente chama de arco, correto? Essa medida aqui é a medida do meu arco AB. E essa daqui é a simbologia que a gente usa para definir o que é um arco, correto? E repara que eu estou definindo o que? A região formada pelo menor arco, correto? Porque se eu pego 2 pontos em uma circunferência, ela sempre vai determinar 2 arcos. Um de menor medida, que é esse daqui, e o outro de maior medida, correto? Aqui, quando eu estou falando do arco AB, eu estou me referindo ao arco de menor medida, tudo bem? Que vai delimitar essa região em azul aqui, tudo bem? Lembra que todo setor ele tem um valor de ângulo associado a ele. Então aqui eu vou ter um ângulo θ, tudo bem? E esse ângulo θ é o ângulo do meu setor, né? E esse ângulo sempre é dado em medida de radianos, tudo bem? Ou em graus. Vai depender de qual medida você acha mais conveniente trabalhar. A partir disso, vamos ver o seguinte. A área do setor é sempre diretamente proporcional à medida do ângulo do setor, tudo bem? Então, vamos fazer uns cálculos aqui. Se é diretamente proporcional à medida do ângulo, concorda que uma circunferência inteira ela tem um ângulo valendo o quê? Uma volta, correto? E uma volta é equivalente a quantos graus? 360 graus. Então eu vou ter a área do círculo inteiro é diretamente proporcional ao ângulo de 360 graus. Agora, o meu setor, que é o que eu quero descobrir, eu vou atribuir a ele uma incógnita x, tudo bem? Aonde esse x vai ser a área do meu setor. E ele sempre vai estar diretamente relacionado à medida do ângulo θ desse setor.
e é também diretamente proporcional. A partir disso, se eu tenho a relação entre duas razões que são diretamente proporcionais, o que eu posso fazer entre elas? Multiplicar cruzado, correto? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu vou ter πr ao quadrado vezes θ é igual a x vezes 360. Então eu vou ter π r ao quadrado vezes θ é igual a x vezes 360. Repara que esse 360 que está multiplicando, eu posso jogar dividindo. Então eu vou ter o valor da minha área igual a πr ao quadrado vezes o θ, onde o θ vai ser o quê? O ângulo do meu setor, dividido por 360 graus. Tudo bem? E essa daqui vai ser o quê? A área do meu setor circular. Tudo bem? O R do setor é o mesmo raio do círculo. O θ é o valor do ângulo que representa aquele setor circular. Tudo bem? Isso tudo dividido por 360 graus. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui que o meu R é igual à medida do raio e o meu θ vai ser igual ao ângulo do setor. Então aqui está os elementos que eu preciso para poder calcular essa área. Área do segmento circular, né? Essa parte de segmento circular é a região que é limitada o quê? Por esse triângulo aqui e a medida do arco AB, né? Então o que eu posso fazer aqui? Essa área, concorda que vai ser a área do setor menos a área desse triângulo AOB? Então eu posso definir que a área do segmento vai ser igual à área do setor menos a área do triângulo AOB. Correto? A área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo AOB. Repara que tem várias formas de eu poder calcular a área desse triângulo, né? Vamos usar uma que depende do ângulo θ. Tudo bem? Existe um cálculo de área de triângulo que depende do ângulo θ e dos lados adjacentes a esse ângulo. Bem? Então, a área do segmento vai ser igual à área do setor. Como é que é a área do setor? πr ao quadrado vezes θ sobre 360 graus. Menos a área desse triângulo eu posso calcular em função do raio. Então vai ser R vezes R dividido por 2 vezes o seno do meu ângulo θ. Tudo bem? Então, uma maneira de calcular a área de triângulo é quando você conhece um dos ângulos do triângulo e você conhece os lados adjacentes a esse ângulo. Tudo bem? No triângulo AOB a gente conhece dois lados que também são a medida do raio do círculo e a gente conhece o ângulo θ, que é o mesmo ângulo do setor. Então, a área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo, que a gente vai calcular dessa maneira aqui. Então, para finalizar, a área do segmento vai ser igual a π r ao quadrado θ sobre 360 menos r ao quadrado seno θ sobre 2. Essa é a área do segmento.
E aqui, o x que estava aqui vai ser o quê? A área do meu setor. Bem, então, eu tenho a área do círculo, eu tenho a área do meu setor e a área do meu segmento circular, né? Vamos ver como é que funciona outras áreas que também dependem dessa constante π.